Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Deus a todos ótima quinta-feira, o Senhor continua nos abençoando, um ótimo fim de tarde, né? Estamos aí à tardezinha da quinta-feira, o Senhor continua nos abençoando, amém? Passando a paixão a palavra para nossas vidas, a qual se encontra o livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, eu vou estar lendo alguns versículos, amém? Fala assim, ó, o ministério de Samuel, fala assim, ó, 18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com estola de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano lhe trazia, quando o seu marido subia para oferecer sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e a sua mãe e dizia, o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltar para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Amém? Vou ler aqui o 19 e o 21, na qual fala assim, ó. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena de ano em ano e lhe trazia, quando o seu marido subia para oferecer sacrifícios anual. Aí o 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor, né? Quem foi Samuel? Samuel foi o primeiro filho primogênito de Ana, né? Ana era uma mulher estéril, não poderia ter filhos, né? Ela era mulher de Eucana, a qual tinha ela como esposa também Penina, e Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos, né? E por ela não ter filhos, ele fala que o Senhor tinha cerrado a madre de Ana, né? Então Ana, ela não tinha filhos, né? Ela sofria por isso, né? Era angustiada por isso, e Penina tinha muitos filhos, e Penina também provocava Ana, né? Porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Então Ana, além de não ter, né, ali o seu filho, ainda tinha provocações de Penina, né? A Bíblia fala assim que o seu marido Eucana amava, né? E até perguntava para ela, por que você está triste, né? Eu não sou melhor que 10 filhos, né? Mas ela sabia o que ela queria, né? Muitas vezes a gente fala assim, por que você está triste, né? E por isso, né? Você tem tantas outras coisas e nós temos que ser gratos por tudo que nós temos. Só que Ana, ela tinha, né, essa vontade de ter filhos, ela tinha esse desejo de saber o que era ser mãe, né? Até que todo ano seu marido subia para sacrificar ali ao Deus de Israel. E esse ano que Ana subiu mais entristecida, né? Ela não comeu, ela não bebeu, né? E ela foi ali orar ao Deus dos céus, né? Ela faz uma oração ali ao Senhor, né? O sacerdote Eli a observa, né? Aquela mulher chama a atenção do sacerdote Eli, né? Ele observa seus lábios e ele a julga como embriagada, ele a julga como ela estivesse bêbada, chama a atenção dela, né? Ela humildemente ela fala que ela não está bêbada, mas está amargurada de espírito, né? Então às vezes nós somos julgados errado, né? As pessoas elas olha, não foi diferente do sacerdote ali, olhou ela, julgou errado, achou que ela estava bêbada, embriagada. Ela falou, não, eu não estou embriagada, eu estou amargurada de espírito, né? Então as pessoas às vezes olham e falam assim, julga você mal, né? Mas sabe que você, como você está por dentro, né? Mas ali ele dá uma boa palavra a Ana, né? Uma boa palavra, para ela assim, com uma boa palavra ela alegra o coração, né? Ela sará a alma. E o profeta, né? Ali o sacerdote Eli, ele lançou uma palavra para Ana, né? Ela se encontra aqui em 1 Samuel. O 17 fala assim, ó. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste, né? Maravilha. E disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e seu semblante já não era mais triste, né? Então ele mandou aquela palavra para ela profética, aquela palavra de bênção, e ela tomou posse, né? E ali ela já não estava mais triste, comeu. Veja, quando ela foi, ela não tinha se alimentado, né? E ali depois daquela palavra de Eli, ela já não estava mais triste, comeu. E falou assim, ó, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou dela, né? Então ela não estava mais triste, ela se alimentou, né? Ela ficou feliz, né? Ela desceu, ficou com sua esposa, ali o Senhor lembrou-se de Ana, ela teve Samuel, né? E Ana, naquela petição que ela fez a Deus, né, ela fez uma promessa ao Senhor, se o Senhor desse um filho homem para ela daria novamente para o Senhor, ela devolveria, né? Então ela fez um propósito, ela fez uma promessa ao Senhor e ali ela cumpriu, né? Ela amamentou Samuel, ela cuidou de Samuel, né? Ela desmamou o menino e depois falou, agora eu vou levar ao templo, né? E ela entregou Samuel a Eli para que ele fosse cuidado pelo sacerdote, para que ele tivesse uma vida consagrada a Deus, para que ele ficasse ali exercendo o ministério dele, né? Foi fácil para Ana? Não foi, mas ela cumpriu o propósito, deixou Samuel, mas não abandonou Samuel, né? Ela deixou, mas não abandonou. E aqui nós lemos assim que todos os anos Ana subia, né? E ela fazia tudo
uma túnica para Samuel, né? Então ela fez uma túnica que eu achei interessante, que fala assim, ó. A visita anual. Todos os anos ela viajava com seu marido Eucana para o sacrifício anual e levava uma túnica feita por ela mesma, adaptada ao crescimento do menino, né? Então ela levava para a cabeça de Samuel, era o que cabia nela, ela sabia o tamanho dele, ela como mãe, ela conhecia, né? Ela levava conforme o crescimento do menino, né? Então ia ser vestir, né? Bonitinho Samuel, ela mais ou menos ela sabia ali, durante o ano, claro que Samuel ele tinha outras vestes, outras coisas, mas aquela túnica era especial da sua mãe, então a sua mãe vestia a túnica dele, colocava bonitinho, ela sabia o crescimento dele, né? E aqui fala assim, ó, a túnica, que essa túnica ela fica sobre nossas vidas simbolizando, fala assim, ó, simboliza o amor contínuo de Ana, o crescimento do menino e o preparo dele para o serviço de Deus. Amém? Então essa túnica simbolizava o amor contínuo da mãe. Toda dona lá levava aquela túnica para ele, né? Então o crescimento do menino, então ela tinha que mudar aquela túnica, ela tinha que levar outra túnica porque ele estava crescendo, né? Ele estava crescendo conforme a vontade do Senhor e o preparo dele para o serviço de Deus, né? Então Samuel estava ali para um propósito, aí você temos um propósito. Essa palavra nossa vida está com um propósito, ela entra no nosso coração por um propósito, sabendo que o Senhor continua sendo o mesmo, ele não mudou, ele continua fazendo, né, os seus prodígios, suas maravilhas, concebendo desejos, que a gente também possa aprender com essa palavra. Amém? Essa mulher ela se alegrou porque o Senhor deu a ela a alegria do coração dela, né? E quando Ana decide, né, entregar Samuel, fala assim que quando ela subia, Eucana continuava abençoando ela e o marido, né? E ela teve mais 3 filhos e 2 filhas, né? Então veja que quando Ana ela se propôs a não tomar para si, né? Mas ela entregar ao Senhor, o Senhor continuou abençoando a família dela cresceu. Amém? Que a nossa família seja abençoada, que a nossa família continue crescendo, que a gente saiba tirar o do Senhor, não esquecendo de Deus para nossas vidas, sabendo que Ele é Deus, continua reinando, fazendo, né? Trabalhando no nosso meio. Amém? Ó. Quando uma criança cresce, ela vai se adaptando, né, a uma alimentação adequada, né? Então, o Senhor, Ele sabe como falar conosco, Ele sabe como nos dirigir, Ele sabe como nos guiar, né? Então, nós temos que confiar no Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor está me dando aquilo que eu preciso comer, o que eu preciso me alimentar para o meu crescimento, amém? E o menino crescia diante de Deus, diante dos homens. Então quando a gente decide, né, a se propor, a se alimentar e fazer esse crescimento diante de Deus, a gente não só cresce diante de Deus, mas também diante dos homens, né? Então que essa palavra no seu coração, né? Que essa palavra vá a você como a túnica foi a Samuel, vestindo ele, acrescendo ele, sabe? Mostrando crescimento, né? Porque toda vez que a túnica era trocada, mostrava que ele tinha crescido mais um pouco, que ele não continuava com a mesma túnica, né? Então o que foi de ontem não serve mais para hoje. Hoje é um novo dia, né? Uma nova palavra, né? Um novo aprendizado. Então que você se sinta visitado por Deus com essa palavra, amém? Sabendo que o Senhor cuida de nós. E Samuel ele não foi simplesmente um filho de Ana, né? Samuel ele foi um profeta, né? Um sacerdote e um juiz, né? Porque ele chegou no tempo certo, tempo de Deus sobre Israel. Antes que a luz do Senhor se apagasse, né? O Senhor ele preparou Samuel para o ministério, amém? O Senhor também nos prepara, o Senhor também nos chama, o Senhor também nos abençoa, o Senhor também nos visita. Sinta abençoado com essa palavra, né? Vestido por essa túnica, que essa palavra saiu para você como uma túnica diante de Deus, para que possa te cobrir, você se sinta agasalhado e aquecido por Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por essa palavra, Senhor, qual o Senhor nos deu, papai, falando sobre Samuel, Senhor, falando sobre a sua mãe, Senhor, essa história maravilhosa, ó Pai, que teve lágrimas, dores, ó Pai, desprezo, mas também teve vitória, Senhor, teve honra, Pai, que essa pessoa, Senhor, ela se sinta abraçada por Ti, ó Pai, vestida por Ti, ó Pai, por essa túnica com a mãe fazia para o seu filho, Senhor, assim o Senhor também faz para nós, ó Pai, uma túnica, Senhor, conforme nosso crescimento, ó Deus, abençoa nossas vidas, nossa família, Pai, Senhor, ajuda aquele, Pai, que hoje, Senhor, está amargurado, tem entristecido, ó Deus, está como Ana, Senhor, chorando e às vezes desprezado e sendo provocado, Pai, por alguém, porque não tem aquilo que o coração deseja, porque não tem aquilo, Senhor, que dói, papai. Mas Tu és um Deus bom, Senhor, e Ana se colocou no propósito, Ana se ajoelhou, Ana entendeu, Senhor, que aquilo que ela queria, Senhor, não era só para ela, Pai, mas era para a nação, era para o povo, ó Deus, que a gente entende, Senhor, que tudo que o Senhor nos dá não é só para nós, papai, Senhor, há crescimento, nos abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, ajuda o meu irmão, a minha irmã, Senhor, a entender essa palavra, Pai, a meditar nela, papai, e através dessa palavra nós possamos crescer
cada vez mais, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, essa palavra no seu coração, se sentindo abraçado, abençoado, amém, aquecido por Deus, essa palavra, que essa palavra seja igual uma túnica para Samuel, que seja para você. Deus te abençoe, que essa palavra no seu coração, uma ótima quinta-feira, que o Senhor continue nos abençoando. Fiquem com Deus.